Quanto tempo dura a orientação profissional? Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, saiba que ele faz parte de uma série de vídeos para quem se interessa pelo trabalho como orientador profissional e quer se aproximar dessa temática. Aproveite os outros vídeos da série também. Olá, eu sou Isis Grazielli, uma das psicólogas e orientadoras do Instituto VI. E nesse vídeo eu quero falar sobre uma das perguntas mais frequentes que nós recebemos sobre orientação profissional. De fato, quanto tempo um processo de OP deve durar? Isso é algo que gera dúvida tanto em orientandos quanto em orientadores. Mas a melhor resposta que eu tenho para isso é: depende. O tempo de duração da orientação profissional pode variar consideravelmente de acordo com os objetivos do orientando, de acordo com as necessidades dele, do momento em que ele busca apoio e do formato em que a orientação é oferecida. Por isso, nesse vídeo, nós vamos explorar os diferentes aspectos que podem influenciar na duração da OP, refletindo a partir da nossa experiência no Instituto VI e da de outros orientadores profissionais. O tempo da OP é variável porque cada orientando tem o seu próprio ritmo e as suas demandas específicas. Assim como tem pessoas que precisam de um único encontro para clarear dúvidas pontuais e partir para a ação, outras pessoas precisam de um apoio contínuo e mais detalhado, às vezes ao longo de meses, para fazerem uma escolha profissional segura. É importante entender que a duração do processo de OP depende muito do ponto de partida de cada orientando. Quanto mais perdido ele estiver ou quanto mais profundas forem as questões que ele traz para o processo, maior tende a ser o tempo de processo. Além disso, o tempo de duração também pode ser influenciado pela complexidade das possibilidades que vocês estão avaliando, pelo momento de vida do orientando e pelo quanto ele já está preparado para lidar com as incertezas. No Instituto VI, por exemplo, nós atendemos orientandos que já chegam com uma certa clareza de quais são os caminhos possíveis para eles. E às vezes eles só precisam de um apoio com um ajuste fino, o que pode ser resolvido em poucas sessões. Por outro lado, chegam aqueles que estão completamente indecisos e precisam de um tempo maior para explorar suas motivações, para definirem opções interessantes e para planejarem com uma maior profundidade. Mas quando a gente está falando de orientação profissional tradicional, existe uma expressão que circula aí pelo mercado e talvez você já tenha ouvido ela, que é a expressão que diz de 10 a 12 sessões. Tradicionalmente, a orientação profissional tem sido estruturada e oferecida nesse formato de 10 a 12 sessões de atendimentos, especialmente em atendimentos individuais, tá? E essas sessões geralmente variam entre 40 minutos a 1h30, dependendo das necessidades do caso, dependendo das necessidades do cliente, dependendo do estilo do orientador. A lógica por trás desse formato de 10 a 12 sessões deriva de teorias e práticas mais antigas da orientação profissional e de carreira, como a abordagem de desenvolvimento do Donald Super, que é um teórico da OP que enxerga a orientação profissional como um processo estruturado em fases distintas: autoavaliação, exploração, tomada de decisão e planejamento de ações. Embora esse modelo tenha sido padrão por muito tempo, abordagens mais contemporâneas de orientação profissional têm se mostrado mais flexíveis. Então, o número de 10 a 12 sessões ainda é comum, ainda é muito ofertado, porque, no geral, é um tempo suficiente para que o cliente explore o autoconhecimento, enxergue possibilidades interessantes e faça um plano de ações. Mas hoje em dia, os serviços de desenvolvimento de carreira reconhecem a natureza não linear do desenvolvimento profissional, o que significa que alguns clientes podem precisar de mais sessões, enquanto outros podem se beneficiar já de menos sessões, dependendo do progresso deles e das necessidades que têm. E eu preciso te contar que, inclusive, abordagens mais recentes, como as de orientação pós-moderna, desafiam esses limites fixos de sessões, tá? Elas focam nas necessidades individualizadas.
o que significa que o número de sessões vai ser totalmente variado para cada cliente, de acordo com a complexidade daquele caso. Isso pode significar, inclusive, um acompanhamento de médio e de longo prazo com o cliente. Mas tem também os orientadores que têm métodos mais curtos, super intensivos, que buscam resolver de forma bastante rápida o desafio daquele cliente. A modalidade de OP mais pontual e rápida é muito eficaz para orientandos que já possuem um grau elevado de clareza e que às vezes precisam de ajuda só para tomar algumas decisões específicas. Nesses casos, a orientação profissional pode ser concluída de forma muito rápida, talvez em 2, 3, 4, 5 conversas. Em alguns casos, uma única conversa já é suficiente para esclarecer os pontos que estavam travando a escolha daquele cliente. Esse é um tipo de intervenção breve, mais focada, que atende a uma demanda muito específica. Mas nesse tipo de apoio mais breve, é fundamental que tanto o orientador quanto o orientando estejam cientes de que nesse formato o aprofundamento é mais limitado. E aí, caso algumas outras questões venham à tona, pode ser necessário expandir o processo para mais sessões. Enquanto o formato rápido atende demandas específicas, o acompanhamento de médio ou de longo prazo, que aqui eu posso chamar de acompanhamento contínuo, oferece uma abordagem mais profunda e abrangente. Nesse modelo, a OP pode durar meses, com encontros regulares e programados, para explorar múltiplos aspectos da jornada profissional desse orientando. Esse é um formato que a gente gosta muito para adolescentes que ainda estão no ensino médio, que podem começar um processo de autoconhecimento ainda no primeiro ano do ensino médio, talvez no segundo ano, percorrer o ensino médio passando pelas etapas que são necessárias para uma boa construção de escolha. Esse acompanhamento mais longo também pode servir para adultos, talvez aqueles que queiram acompanhamento mais próximo na estruturação dos seus projetos ou que buscam apoio enquanto se reinventam profissionalmente. A vantagem desse formato é a possibilidade de ir ajustando o que é trabalhado à medida que as novas necessidades do orientando surgem, permitindo que diferentes perspectivas da situação vivida por ele sejam percebidas, discutidas e analisadas em conjunto. Então, existem alguns critérios que podem ser usados para te ajudar a definir a duração dos seus processos de OP. Um deles é o nível de autoconhecimento do orientando. Quanto mais o orientando se conhece, menos tempo o processo tende a durar, porque o foco vai ser em ajustar as opções de acordo com essas informações que o orientando já tem sobre si. Por outro lado, orientandos que ainda precisam construir esse autoconhecimento demandam mais tempo para investigar seus interesses e as suas inclinações. Outro critério importante é o momento de vida em que o seu orientando está e o tempo que falta para que ele realmente precise bater o martelo. Um orientando no começo de um ensino médio, por exemplo, tanto tem tempo até que a sua decisão de fato precise ser efetuada, como precisa de tempo para explorar diferentes possibilidades. Enquanto que um adulto que já passou por diferentes experiências profissionais pode ter uma visão mais clara sobre o que está rolando no mercado e pode ter um prazo mais apertado para bater o martelo. Mas o tempo de disponibilidade na agenda do orientando também é um fator crucial. Um orientando com uma agenda mais flexível, mais disponível, pode se comprometer com um processo mais rápido, em que as análises vão ser feitas numa velocidade mais rápida. Enquanto que alguém com uma rotina apertada, que mal tem tempo para encaixar horários de orientação profissional, pode precisar de mais tempo para passar pelas análises que são necessárias. Mas, além disso, a questão financeira também precisa ser levada em conta. Muitos orientandos optam por uma versão mais rápida de orientação profissional porque têm recursos financeiros limitados, enquanto que a flexibilidade financeira pode permitir que esse orientando invista em um período mais longo de acompanhamento. E, por fim, existe o contexto externo, os prazos de vestibulares, ou os prazos para se tomar uma decisão profissional também podem impactar na duração de um processo de OP. O importante é que o orientador esteja atento a essas variáveis para fazer ajustes necessários.
mas sempre tendo em mente que o objetivo da orientação é a qualidade do processo, a qualidade das reflexões, e não o cumprimento de um prazo específico. Muitos orientadores que começam a atuar com esse serviço se preocupam em ter na ponta da língua uma resposta para trazer aos seus clientes. Quanto tempo durará o meu processo de OP? Em quanto tempo vamos resolver esse problema? Em quanto tempo vamos ter passado pelas reflexões necessárias? E justamente para o orientador iniciante é que é mais difícil responder a essa pergunta. Porque quando começa a atuar, o orientador ainda não sabe exatamente qual é a quantidade de tempo necessária para cada caso. Então, nos primeiros atendimentos, essa clareza é menor. Pode ser que você faça uma aposta de que aquele processo durará 6 sessões e que você, inclusive, combine isso com o seu orientando. Mas é importante que você mantenha a calma se você perceber que 6 sessões não foram suficientes e que vocês precisam prolongar um pouco o processo. Muitos orientadores trazem essa preocupação de que vai soar estranho se eles proporem algo para o cliente e depois trazerem uma possibilidade diferente daquilo que eles disseram inicialmente. Enquanto o processo acontece, se você vai percebendo que temas importantes ainda precisa ser trabalhado, o seu cliente também está percebendo isso. Orientador e orientandos percebem juntos o que está sendo possível construir, percebem juntos aquilo que ainda falta construir. E se você diz para o seu orientando, olha, talvez a gente precise de mais sessões para finalizarmos o processo, você pode ter a tranquilidade de que o seu orientando também percebe isso. E se ele tiver disponibilidade de agenda, disponibilidade financeira para concluir esse processo com você, ele vai desejar concluir esse processo com você, porque ele quer alcançar aquele objetivo para o qual ele te procurou. Mas conforme o orientador ganha experiência, ele começa a ter mais malícia, ele começa a ter mais confiança, ele começa a ter mais compreensão de quanto tempo é necessário para cada cliente. Porque ele já ganhou experiência e pôde desenvolver esses parâmetros. Por isso, a comunicação transparente com o orientando é essencial para que vocês ajustem o tempo de forma realista, deixando espaço para ajustes conforme o processo avança. Se você se sente inseguro em definir uma quantidade específica de atendimentos, você já pode mencionar a possibilidade de ajustes desde o início. Nós podemos combinar uma quantidade inicial de atendimentos e ao longo do processo podemos fazer ajustes necessários, tá bom? Você pode explicar que, embora a orientação profissional seja tradicionalmente realizada em um formato de 10 a 12 sessões, a duração exata vai depender do progresso do cliente, da disponibilidade de agenda dele, do comprometimento dele no processo e da rapidez com que ele consegue se engajar na exploração que você propor. À medida que você ganhar experiência, você vai se sentir mais confortável para estimar quanto tempo cada processo vai durar. Mas com seus primeiros clientes, seja honesto sobre essa curva do aprendizado, sobre o impacto do envolvimento dele. E sugira começar com algumas sessões para entender como o processo se desenrola. Essa transparência constrói confiança e ajuda a gerenciar expectativas. Duas coisas fundamentais para que o processo de orientação profissional aconteça bem. Então, essa abordagem franca de falar para o orientando que vocês podem avaliar juntos a duração do processo enquanto ele acontece, estabelece um processo colaborativo entre vocês, garantindo que a duração do processo esteja alinhada à jornada única daquela pessoa. Se entender melhor esses processos em torno da duração de um processo de OP acalmou alguma das suas ansiedades, eu já te convido a curtir esse conteúdo para que a gente possa compartilhar mais dos nossos conhecimentos com você. E aproveita para seguir o canal, que assim você é avisado quando nós liberarmos novos conteúdos. Não existe um tempo padrão que possa servir como fórmula para todos os casos. O fundamental é que o processo de OP, seja ele mais curto ou seja ele mais longo, seja construído com base nas necessidades do orientando, garantindo que ele se sinta preparado para tomar as decisões dele com confiança. Se você quer aprender mais sobre como fazer ajustes necessários para atender bem cada um dos seus clientes, eu te convido também a participar da nossa plataforma gratuita para orientadores profissionais.
Para vir para a plataforma, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo. Lá você vai continuar aprendendo mais sobre como personalizar o seu trabalho como orientador, vai aprender com a experiência de outras pessoas e vai encontrar diversos materiais para apoiar o seu trabalho. Não deixe de conferir a plataforma e eu te espero no nosso próximo conteúdo. Até lá!